Boa noite, Igreja United. Eu sinto que essa noite, desde antes do culto começar, a pastora Thay até comentou, nossa, tem um ambiente mais tranquilo, mais light, mais leve. Parece que está menos agitado. Talvez com os dois cultos acontecendo, aquela agitação, frenesi, diminuiu um pouco, tanto da manhã quanto da noite. E é tão estranho que nós não estamos acostumados a parar. Nós não estamos acostumados a parar para que Deus possa trabalhar, querido. Nós queremos tanto trabalhar para Deus, nós queremos tanto fazer para Deus, que quando nós nos colocamos num lugar, o Deus nos conduz a um lugar onde nós precisamos parar para Ele trabalhar, nós nos sentimos incomodados com aquilo. Mas Deus, Ele é bom, amém? E eu sinto que essa noite ela vai ser uma noite mais light. Mas o fato de ser light não quer dizer que o Espírito de Deus não está se movendo. E Deus colocou no meu coração uma mensagem para essa noite. Nós estamos encerrando a série Desperta, baseado em João 4:35, que foi uma mensagem que nós recebemos, uma profecia, na verdade, que nós recebemos dos nossos apóstolos aqui na nossa igreja em abril do ano passado. E nós começamos a orar e trabalhar em cima dessa profecia, dessa palavra específica. E meditando sobre ela, o pastor Márcio hoje falou uma coisa que é real. Por mais que seja um texto, cada vez que você vai nele, ele te leva para tantos lugares que faz com que a gente poderíamos falar o ano inteiro sobre esse versículo apenas. João 4:35. Mas, antes de projetar, eu queria só fazer para você, lembrar você desse cenário que estava acontecendo ali. Era o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma mulher pecadora, uma mulher rejeitada pela sociedade por conta do seu estilo de vida. E Jesus não passou por acaso para aquele encontro. Ele foi muito intencional ao passar naquele lugar. E quando ele entra, antes de entrar naquela cidade, ali no poço que foi cavado por Jacó, ele encontra a mulher samaritana enquanto os discípulos vão comprar comida. E é tão poderoso que Jesus tinha uma necessidade, eu falei isso na semana passada. Aquela mulher tinha uma necessidade, os discípulos tinham necessidade. Era um cenário onde todo mundo tinha necessidade. E Jesus, ele tira os olhos da sua necessidade para olhar para a necessidade daquela mulher. E ele aproveita para tirar os olhos também da necessidade dos discípulos de fome para trazer um ensinamento para os seus alunos. E eu queria que você projetasse para mim em produção João 4:34 e 35, esses dois versículos. Porque no 34, Jesus, quando aqueles discípulos chegam para Jesus, eles falam assim, mestre, primeiro eles ficaram admirados porque que Jesus estava conversando com uma mulher, e eles chegaram para Jesus, estava com fome, a gente foi buscar comida, come alguma coisa. Era uma preocupação legítima, sim ou não, com a necessidade de Jesus. Jesus estava com fome. Mas Jesus falou assim, meu alimento. Fala, meu alimento. Meu alimento. Profeticamente, abre a sua boca e fala assim, meu alimento. Meu alimento. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Aleluia. E aí ele continua. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Vira para a pessoa do celular e fala assim para ela, desperta. Olha em volta. Fala mesmo com fé, não fica desconectado, não. Fala assim, desperta e olha em volta. Os campos estão maduros.
E o que eu acho interessante, é o ponto que eu queria compartilhar com você, é como que chegou nesse lugar de despertem e olhem em volta. E o verso 34, ele nos dá esse como. Ele mostra ali que Jesus, ele virou e falou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Basicamente, ele estava chamando o povo para despertar, os seus discípulos para despertar, para discernir a vontade de Deus. Então, hoje eu queria falar com você sobre discernindo a vontade de Deus. Discernindo a vontade de Deus é a coisa mais importante que eu e você podemos fazer nessa terra, é discernir o que Deus quer, é saber o que Deus deseja de nós. Se eu perguntasse para você agora e chamasse um de cada vez e perguntasse para você, você sabe exatamente o que Deus deseja de você hoje? Será que você saberia responder essa pergunta? Eu acho isso muito interessante porque nós estamos vivendo muitas vezes o Evangelho, nós vamos à igreja, nós entramos por essa porta, nós levantamos as nossas mãos, nós louvamos a Deus, nós oramos a Deus, nós falamos com o Pai, mas nós desconhecemos a sua vontade para nós. Nós desconhecemos o que Ele deseja. E o meu desejo nessa noite é despertar você para que você possa buscar, gastar a sua vida para conhecer a vontade de Deus para você. Sabe por quê? Só a vontade de Deus para você vai poder mudar a tua história e a história daqueles que estão ao seu redor. Uma coisa muito interessante sobre as pessoas mais impressionantes da história da fé, e se você olhar para os heróis da fé, eu estava meditando sobre isso hoje, essa semana, eu acordei pensando nisso. Se você olha para a vida de Abraão, se você olha para a vida de Davi, Isaac, Jacó, você olha para a vida dos grandes homens e mulheres da palavra de Deus, dos mais pomposos até os mais simples, as pessoas realmente impressionantes. Se você olha para a vida de Jesus, se você olha para a vida de Paulo, de Pedro e desses homens, sabe o que estava acontecendo ali? Essas pessoas mais impressionantes da história, elas não estavam perseguindo um sonho, elas não estavam perseguindo uma ambição pessoal delas, elas não estavam perseguindo um desejo de prosperidade. Sabe o que elas estavam perseguindo, gente? Elas estavam perseguindo Deus. Elas estavam perseguindo a Deus para conhecer a sua vontade. Elas queriam: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Quando nós encontramos com Deus, quando nós temos nossos momentos de oração, essa deve ser a nossa oração. Vou te dar um exemplo básico aqui. Quer saber se você está discernindo a vontade de Deus ou apenas a sua própria vontade? Jesus, ele nos dá essa dica no encontro dele, a mulher samaritana e os discípulos. É que em um ambiente de necessidades, Jesus estava falando: olhem em volta. Você e eu, pastor, então como que eu vou começar a discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que no ambiente da tua necessidade, você vai precisar parar de olhar para a sua necessidade e vai precisar olhar em volta.
Você vai precisar parar aqui. Eu estou precisando. Jesus estava com fome. Os discípulos estavam com fome. A mulher estava com sede. Jesus estava com sede. Os discípulos com sede. Jesus vira e para tudo e fala: olhem em volta. Quando por aqui você consegue discernir e começar a entender se é a vontade de Deus que você está perseguindo ou se você só está perseguindo a sua própria vontade. Porque uma vez que você só olha para dentro, você está fadado a conseguir as coisas, a viver tudo de bom, mas fora da vontade de Deus. E essa é a pior coisa que pode acontecer com você, igreja. A pior coisa que pode acontecer comigo é viver uma vida aparentemente completa, vazia da vontade de Deus. A vontade de Deus vai orientar os nossos olhos para o entorno. A vontade de Deus vai direcionar os nossos olhos para o em volta. Nós temos uma necessidade, sim, cada um tem a necessidade, mas a vontade de Deus vai te despertar para o entorno, para ver o que eu posso suprir. Nós, como igreja, estamos prontos para experimentar, gente, colheita e multiplicação, amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Plantamos para colher, colhemos para multiplicar. Nós estamos colhendo agora, estamos semeando, estamos com as mãos sujas de terra, estamos mexendo na areia, mas quem faz é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos discernir a sua vontade. Nós precisamos viver colheita e multiplicação, não na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Seria muito... Imagina, minha esposa falou isso há tempos atrás, do que adianta ter sucesso naquilo em que Deus não está. Seria desesperadora a nossa vida ter sucesso em algo aonde Deus não está. Seria terrível. Seria um verdadeiro fracasso. E eu digo mais para você, talvez homens estariam te aplaudindo. Talvez pessoas estariam, batendo palma para você. E isso pareceria que você estava conseguindo alguma coisa. Mas a verdade é que se não está na vontade de Deus, nós não deveríamos estar lá. E essa noite eu espero que a gente saia daqui discernindo melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho alguns pontos, eu vou passar com eles bem rapidamente, porque o primeiro é: Deus quer tornar a vontade dele conhecida para você. Deus não tem prazer em fazer pegadinha conosco. Ele tem desejo, mas até mesmo em Amós 3,7 vai dizer: certamente o Senhor, o soberano, não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano aos seus servos, os profetas. Você sabe o que é o Deus Todo-Poderoso? Falar: olha, Deus não vai fazer nada. Esse que pode fazer tudo, ele não vai fazer nada, porque ele quer, ele deseja revelar o seu plano aos seus profetas, a homens e mulheres que se aproximam de Deus para ouvir a sua voz. Porque enquanto eu estava lá em cima, eu tomei um tempo, eu estava orando, e não tem como a gente ser fiel em comunicar as coisas de Deus se nós não a ouvimos claramente.
Não tem como. Isso vai gerar em nós, precisa gerar em nós, para que tenha autoridade, precisa ter clareza. Para que tenha clareza, precisa ter intimidade. E para ter intimidade, eu preciso andar na vontade. Então, para que a gente possa caminhar num lugar de eternidade com Deus, num lugar de, eu vou falar a palavra bênçãos, nós precisamos entender e conhecer a vontade de Deus, e Deus quer tornar conhecida a vontade dele para você, amém? Eu gosto de uma frase que os nossos apóstolos falam, a gente ensina muito isso, falamos no ano passado: a nossa fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Nós não poderíamos ter fé em Jesus Cristo se Ele não fosse revelado ao mundo. Nós não poderíamos crer em Cristo se Ele não tivesse vindo e se manifestado, e se revelado, e mostrado que essa era a vontade de Deus, que Ele viesse e tomasse o nosso pecado. Então, você não vai conseguir ter fé para viver a vontade de Deus enquanto você não souber qual é a vontade de Deus. Mas como eu falei, Ele quer te revelar, mas você vai precisar se aproximar. Ele não vai revelar para mim a vontade que Ele tem para você. Ele não vai revelar para você a vontade que Ele tem para mim. E Ele quer. Segundo ponto, para viver a vontade de Deus, você vai precisar abrir mão da sua vontade. E talvez aqui é o ponto doloroso para nós, porque nós queremos viver com Deus as nossas vontades. A maioria de nós deseja, eu falo por mim, quanto é agradável poder vir para a igreja, cultuar o Senhor, entrar no meu quarto e orar para Deus e falar: Senhor, cumpra a minha vontade. Seria tão maravilhoso isso. Seria tão extraordinário. Mas só que não. Para viver a vontade de Deus para você, querido, eu quero dizer para você, com convicção e certeza, pautado pela palavra, você vai precisar abrir mão da sua vontade. Deus não vai competir com você. E se Deus perder para você e para mim, significa que nós nos perdemos. Abrir mão da sua vontade é uma escolha. Em Mateus 16, 24 e 25, Jesus disse: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Muitas vezes nós não queremos conhecer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando a vontade de Deus se manifesta, a tua vontade perde valor. Aquilo que fazia sentido deixa de fazer sentido. E a gente tem medo de viver uma vida sem sentido. Porque nós queremos começar o ano fazendo projetos, desenhando a nossa lista de sonhos, e amém por isso. Isso não é um problema, ou não seria um problema, se o nosso alvo de perseguição fosse Jesus Cristo e não as coisas. Se o nosso alvo de perseguição fosse perseguir os sonhos de Deus e não os meus. Eu quero falar uma coisa para você, eu não sei se você entendeu, Deus tem sonhos para cada um de nós aqui. Amém. E esse sonho, essa vontade de Deus para nós, vai precisar da nossa entrega. Vai precisar da gente falar: Deus, perdi. Eu perdi. Eu escolhi perder. Eu não escolhi ganhar. Eu escolhi morrer, eu não escolhi viver.
Eu escolhi entregar a minha vida e não tomar a minha vida. Eu escolhi fazer o que o Senhor fez. Eu escolhi olhar para você, Jesus, e viver da forma como o Senhor viveu. Porque afinal de contas foi para isso que o Senhor morreu, para que nós pudéssemos, através de uma vida com Ele, atravessar para a eternidade. Para viver a vontade de Deus, nós vamos precisar perder a nossa vontade. O próprio Jesus diz em João 6,38: pois eu desci do céu não para fazer eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Você sabe, aquele que nós levantamos as mãos e nós falamos: Jesus, eu te entrego, você é o Senhor e você é o Salvador da minha vida, perdoa o meu pecado e vem morar no meu coração, transforma a minha história. Esse a qual nós entregamos a nossa vida. Sabe o que ele diz? Eu não vim fazer a minha própria vontade. Sabe por que a gente quer, muitas vezes, viver a nossa vontade, igreja? A gente quer viver a nossa vontade, porque quando nós vivemos a nossa vontade, nós trabalhamos para nos livrar da dor. Nós não queremos ter a dor da perda, nós não queremos ter a dor da falta, nós não queremos ter a dor da entrega. Nós trabalhamos para nos livrar da dor, e nós colocamos essa responsabilidade em Deus, nós colocamos essa responsabilidade nas pessoas, e nós trabalhamos incansavelmente, para que a gente não sinta nada, para que a gente não sofra, para que não nos falte nada, para que a gente, possa ser aparentemente bem-sucedido, porque nós queremos trabalhar nossa vontade só para nos livrar da dor. Mas a vontade de Deus vai trabalhar, sabe para quê? Para cumprir o propósito de Deus, ainda que em meio à dor. Jesus no Getsemane, ele é exatamente essa pessoa ao qual naquele momento de dor, ele estava ali: Pai, isso que eu estou prestes a viver então, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero viver essa dor. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Será que nós temos coragem de falar isso para Deus? Será que nós temos coragem? Porque isso nos leva para o terceiro ponto, que é: quem anda na vontade de Deus precisa desaparecer. Isso vai contra o mundo, isso vai contra muitos ensinamentos que nós recebemos, porque quem anda na vontade de Deus não anda para aparecer, mas anda para tornar Deus conhecido. E Deus e a nossa carne não tem nenhuma comunhão, querido. Então não é a tua grandeza aparente que vai revelar Deus na terra. Não é o que você tem na tua casa, não é o carro que você anda, não é a tua família de foto de margarina, ou aquele post lindo no Instagram. Não é isso que vai revelar Deus. Não é as pessoas não saberem as lutas e dificuldades que você passa. Não é isso que vai revelar Deus. Nós queremos proteger, às vezes, a nossa imagem, para que tudo pareça tão bonito, tão pintado, tão desenhado, para que isso não fique feio para Deus. Mas Deus não tem problema com isso. Você vai precisar desaparecer para que Ele apareça. O próprio João falou, olha o que João disse, em João 3,30,
Eu devo me tornar cada vez menor para que Ele cresça. Eu preciso diminuir. Isso é tão sério porque a gente é tão apegado a essa vida, às coisas naturais, que se hoje você olhasse para a vida de João e do próprio Jesus de uma maneira natural, de um aspecto natural, João morreu lá na faixa entre 30 e 33 anos, porque ele era da mesma idade de Jesus, aproximadamente um pouco mais velho. Talvez eu e você diríamos: nossa, como João morreu jovem. Sim ou não? Como foi precoce a morte desse jovem, ainda jovem, nossa! Com 30 anos ele se foi. Mas morreu tão jovem. A verdade é que já não tinha mais sentido ele estar aqui, porque ele já tinha feito o que ele veio fazer. Viver a vontade de Deus na terra é a gente vir fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou a fazer. Amém. E quando nós terminamos a nossa obra, já está na hora de partir. Não precisa continuar. Pode ir. Por isso que Jesus falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a sua obra. E terminar. Isso fala de propósito. Propósito não é o que você vai conseguir. Propósito é o que Ele vai fazer através de você. Propósito não é os seus sonhos que você vai realizar. Propósito são sonhos que Ele vai realizar através de você. Olha, Ele escolheu homens e mulheres tão pequenos, tão falhos, para poder realizar o seu propósito na terra. Ele conta contigo, Ele conta comigo, Ele conta com a gente. E qual tem sido a nossa resposta para Ele? Desperta para discernir a vontade de Deus, porque existe uma colheita, existe multiplicação chegando, mas ela não vai ser produzida pelas nossas mãos, ela vai ser manifestada pelo poder do Espírito Santo na sua totalidade. A vontade de Deus trabalha com propósito eterno e não com vontade terrena. A vontade do homem deseja aparecer, mas a vontade de Deus é revelar a sua glória através do homem desaparecido. A vontade de Deus é revelar a sua glória através do homem e da mulher desaparecido. Quantos poderiam dizer hoje, falar: Deus, eu entrego tudo. Eu diminuo em tudo. Quantos de nós poderia orar agora e falar: Deus, estou pronto, pode me diminuir. Pode me diminuir. Chega, eu não preciso mais aparecer. Pode me diminuir. Pode me tornar menor. Sabe por quê, igreja? São os menores no reino da terra que se tornam grandes no reino do céu. São os menores, não são os mais evidentes, não são os mais pomposos. Saul era evidente, era pomposo, reinou tanto tempo na terra, teve tanta prosperidade quanto Davi, aparentemente terreno. E Davi, em contrapartida, era o menor da sua casa. E por que Saul era um homem rejeitado por Deus e Davi um homem segundo o coração de Deus? Já que ambos eram pecadores, ambos eram falhos. Porque um queria viver para aparecer na terra, o outro queria desaparecer.
O outro queria fazer só. Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? Eu vou lá e faço. Amém. Mais um ponto, penúltimo. Eu e você precisamos aprender a orar pela vontade de Deus. Se você quer viver a vontade de Deus, não fique esperando um anjo aparecer e te dizer o que Deus deseja de você. Ore e peça a Deus. Nós começamos falando da oração do Pai Nosso e ele fala, os discípulos chegam, se aproximam, falam, nos ensina a orar. E ele começa, orem da seguinte forma: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nos dá o pão para esse dia. Jesus nos ensina a orar pela vontade do Pai, antes mesmo de orar pelo suprimento da nossa necessidade. Existe uma ordem aqui. E quando que a gente acorda de manhã e ora, Pai, o que o Senhor deseja fazer hoje? Antes de a gente pedir que o Senhor abençoe o que a gente vai fazer. A gente sai de casa e pede, Deus abençoa o que eu vou fazer, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha família, abençoa. Não é que tenha algo de errado nessa oração. O problema é que pedir a bênção de Deus antes de clamar pelo cumprimento da sua vontade nas nossas vidas se tornou hábito na vida da igreja, se tornou prática nossa. Falar, Deus abençoa, abençoa, mas a gente esquece que se você está na vontade de Deus, você já é abençoado em tudo o que você fizer. Você não vai precisar pedir, Deus me abençoa. Por isso que viver a vontade de Deus, para discernir, você vai precisar tomar tempo, fechar a porta do teu quarto. Eu vi algo essa semana que me chamou muita atenção. Eu fiquei pasmo com essa revelação. Que o pregador falou assim, quando você lê a passagem, entra no teu quarto e fecha a porta. O quarto que você entra é o quarto da tua casa, ou o quarto que você entra é o teu quarto na casa do teu pai? O teu pai tem uma casa, o meu pai tem uma casa, e nós habitamos nessa casa. E lá nessa casa nós temos um quarto, onde nós podemos entrar no nosso quarto em secreto e orar, Pai, qual é a tua vontade para mim hoje? Qual é a tua vontade para mim hoje? E não tenha medo de ouvir a vontade de Deus, sabe por quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A gente pede, sabe por que a gente pede para Deus abençoar o que nós vamos fazer? Sabe por que a gente pede? Acredito porque, na maioria das vezes, porque nem nós temos a certeza se aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus. Porque se a gente tivesse certeza de aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus, nós não abriríamos a boca para dizer, Deus abençoa o que eu vou fazer. Porque já seria uma bênção, porque seria a vontade dele. Mas a gente não tem certeza. E aí a gente entra num outro lugar mais obscuro, porque se não há certeza, não é fé, porque fé é a certeza. E se não tem fé, a gente entra num outro ponto mais obscuro, porque a Bíblia vai dizer que tudo que não é feito em fé é pecado. Então, quando nós estamos entrando num lugar de dúvida para cumprir a nossa vontade, eu quero dizer para você uma coisa: você está entrando num lugar de pecado. Eu estou entrando num lugar de pecado, quando a única vontade que eu quero cumprir, a primeira vontade é a minha. E viver a vontade de Deus
é sempre melhor. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado, fala para assim, viver. A vontade de Deus é sempre melhor.